Os jogadores do Internacional folgaram e se reapresentam nesta terça-feira, visando a preparação para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro na quinta no Rio de Janeiro. Mas as grandes notícias, elas chegam através do mercado da bola. O anúncio feito da contratação de Vitão, zagueiro que está desde 2022 no Internacional e que só agora tem um contrato definitivo com o clube. Entretanto, Vitão, agora que é jogador de fato do Inter, recebe o assédio do futebol europeu e uma venda do jogador está longe de ser descartada no estádio Beira-Rio. A gente fala sobre o pedido feito pelo técnico Eduardo Cudê na janela de transferências, sobre as dúvidas que o técnico tem para a partida de quinta-feira. Lucas Drummond pode, quem sabe, ganhar outra oportunidade no ataque. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 1º de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o dia do Inter, que foi um dia de folga. Os jogadores puderam descansar para a reapresentação que acontece na manhã dessa terça-feira. Treinamento no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, onde o Inter inicia a preparação para na quinta-feira enfrentar a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Serão dois treinos antes da viagem para o Rio de Janeiro. E este confronto tem, por parte do técnico Eduardo Cudê, de novo, problemas. Problemas na equipe titular, como, por exemplo, a dúvida no setor do ataque. Haverá o retorno de Wesley, que depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, volta à equipe titular nesta quinta-feira. Entretanto, não há certeza quanto ao retorno de Lucas Alário. O atacante segue sentindo dores no joelho e, por isso, é dúvida e deverá ser observado nos próximos dias, inclusive na reapresentação do Internacional, que acontece ao longo desta quinta-feira. Se o Alário não jogar, e ele preocupa de fato, Cudê de novo vai ter que improvisar. Existe a possibilidade de ele começar jogando com Wesley no ataque, ao lado do Alan Patrick, como fez, por exemplo, na partida contra o São Paulo, contra o Galo Mineiro, no estádio Heriberto Wilson, mas tem a chance de ele dar uma nova oportunidade para o Lucas Drummond, que entrou bem contra a equipe do Criciúma e se credenciou a ter uma maior minutagem, quem sabe. Essa dúvida está na cabeça de Cudê e começará a ser respondida a partir dos treinamentos que acontecem nessa terça-feira. Outra dúvida que o Internacional tem é a do lateral direito Fabrício Bustos, que ficou de fora do último confronto contra o Criciúma em função de dores na região da bacia, passou por exames, teve lesão constatada, mas não tem ainda um diagnóstico de previsão de tempo que fica fora. A tendência é que o Bustos fique ausente da partida de quinta-feira contra o Fluminense. Dessa forma, Igor Gomes novamente ganha uma vaga entre os titulares. É cedo ainda para projetar um time, mas essas são as bases que a gente precisa ter para entender qual escalação vai ser utilizada contra o Fluminense, lanterna da competição, na próxima quinta no estádio do Maracanã, tá? Bom, eu já quero falar sobre o mercado da bola e sobre a grande notícia dessa segunda-feira, que é o anúncio de Vitão. O zagueiro está contratado pelo Internacional depois de terminar o seu vínculo de empréstimo com o clube gaúcho. Ele renova até o final de 2026, são 2 anos e meio a partir de agora de contrato do Vitão, em uma negociação que envolveu um pré-contrato que já havia sido assinado com o jogador ainda no início do ano, quando ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, tá? O Vitão vem de graça para o Internacional. Uma negociação que deve render ao clube milhões de reais, dezenas de milhões de reais. O Inter apostou ao longo do ano de 2023, ao longo do ano de 2022, em não executar a compra de Vitão junto ao Shakhtar Donetsk. O valor que o Shakhtar pedia era na casa de 6 milhões de euros. E o Inter bancou. O Inter não pagou, porque sabia que havia a possibilidade da FIFA estender este período de janela de normativa para que os jogadores pudessem se liberar de graça até agora, a metade de 2024, que é quando acabava o contrato do Vitão com o Shakhtar Donetsk. Foi uma aposta feita pelo Internacional, com a ajuda de muitas pessoas que tinham boas informações na FIFA, e com isso o Inter conseguiu ler bem o que se desenhava. E a partir disso traz o Vitão em definitivo, que agora é jogador com contrato assinado, vínculo federativo ao Internacional. Direitos econômicos do Internacional.
O Vitão tem 80% dos seus direitos econômicos ligados ao Inter, tá? Neste novo contrato. E pode agora ser vendido. O Inter deve receber propostas por Vitão na metade da temporada. O preço que o Inter quer pelo Vitão, 10 milhões de euros, dos quais 8 ficariam nos cofres colorados. É o valor que o Inter quer, mas a preferência é vender o jogador no final do ano, se for por este valor, para que ele possa fazer essa temporada e o Inter possa ser competitivo com o Vitão na zaga ao longo da temporada, já que ele é um jogador considerado muito importante para o elenco. Tem uma outra situação importante que eu tenho que trazer aqui, que eu apurei junto à direção do Internacional nessa segunda-feira, que é a possibilidade do Vitão entrar em campo, tá? Porque o Vitão, ele terminou o contrato dele de empréstimo com o Inter e ele foi recontratado. Tá? Na prática é isso. E como a janela de transferências ela tá fechada e ela só abre no dia 10 de julho, havia a dúvida de, peraí, o Vitão pode jogar se ele foi contratado agora pelo Inter? E a explicação que vem do Internacional é que sim, Vitão pode jogar na quinta-feira contra o Fluminense, no fim de semana contra o Vasco da Gama. Porque o seu certificado internacional para o Inter já foi emitido na janela lá de 2022. Além disso, o Vitão está inscrito no Campeonato Brasileiro pelo Internacional. E a janela também é de inscrições. Portanto, o Vitão pode jogar, o certificado internacional está emitido, é como se fosse uma continuidade do vínculo de Vitão com o Inter, mesmo que na prática não tenha sido. Na prática ele terminou o contrato e assinou um novo vínculo, mas isso não muda e o Vitão poderá jogar com a camisa do Internacional nos próximos jogos, tá? Informação importante. Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o mercado da bola colorado, que envolve um pedido feito pelo técnico Eduardo Cudê para a direção do Inter, que é um atacante de referência. E a direção do Inter concordou com este pedido de Cudê e está buscando este jogador. Eu dou mais detalhes nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais de o porquê Cudê quer este atacante, as dúvidas que a direção tem em relação a Lucas Alário, a Luca, por exemplo, que é um jogador não da característica que o Cudê está pedindo. É só clicar aqui para assistir, tá? Por último, um outro pedido feito pelo técnico Eduardo Cudê. Essa informação é do repórter Giovanni Fairoli, da Revista Colorada, que apurou que o Inter o Inter sondou a situação do meia Caleb, do Fortaleza, tá? O Caleb, ele surgiu no Atlético Mineiro ali pela temporada de 2021, ele tem 24 anos de idade e ele joga no Fortaleza, foi titular durante toda a temporada passada da equipe do Fortaleza. E em reunião com Cudê pediu a André Curi a viabilização de Caleb, que André Curi pudesse intermediar uma vinda do Caleb, que é o jogador da confiança do técnico Eduardo Cudê e que jogou com o Cudê no Atlético Mineiro, que seria um jogador com aval do treinador, com aval da direção. André Curi teria ido até o Fortaleza, que diz que não pensa em liberar o jogador. Mas o Inter vai tentar abrir conversas com o Fortaleza, vai tentar abrir conversas com o jogador, para quem sabe fazer com que ele venha para ser o substituto de Maurício, que foi vendido para a equipe do Palmeiras. É uma das possibilidades, a primeira pista que a gente tem sobre o jogador que o Inter quer para aquela posição, que é um meia aberto pelo lado, mas que pode ser um ponta, que é bem a função que o Caleb exerce, tá? Caleb foi o nome pedido por Cudê, até o momento não avançou, mas é uma possibilidade. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Eu vou passar algumas odds dessa terça-feira, porque temos, por exemplo, Eurocopa, oitavas de final. Romênia e Holanda. Odd da Romênia 7.5, empate 4.75 e Holanda tá pagando 1.41. Tem também Áustria e Turquia. Odd da Áustria 2, empate 3.33, a odd da Turquia 4. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!